Estamos ao vivo. Letra A. Olá! Amém, Ednete. Que coisa linda que você já está aí. Oi, Ale, seja bem-vinda. Bem-vinda também, Fabi. Bem-vinda a todas vocês que já estão aqui presentes, né? Que gostoso! Que coisa boa, gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante nesse Papo de Mulher, que é sobre a prosperidade. Como é que se alcança a prosperidade? Olha só, gente, só para avisar para vocês que aqui a gente está ao vivo no Instagram e daqui a pouquinho a gente vai estar no YouTube. Então, tem duas câmeras aqui na minha frente, vai ter momentos da gente estar em transição, mas estamos juntas aqui falando com vocês, já dando toda a atenção sobre esse assunto. Ale, dá uma introdução. O que é a prosperidade? Prosperidade é muito além do dinheiro, Fabi. É muito além. Às vezes as pessoas acreditam que, eu não tenho dinheiro na minha conta, eu estou numa situação difícil, eu não sou próspera. E isso não é verdade, né? A prosperidade, ela vem através da sua saúde. Se você tem uma saúde, uma vida saudável, você é próspera. Uma pessoa que tem uma comida na mesa, não importa o que seja, né? Um arroz, um feijão, que seja um ovo cozido, um ovinho frito, você está também na prosperidade. Então, a prosperidade ela é muito além do que só a vida financeira. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem alegria, inclusive palavras carinhosas, amorosas, para poder ofertar para alguém. Essa pessoa é muito próspera. E aí, então, né, tudo isso ainda, Fabi, contando com tudo isso, uma pessoa que também começa, então, o processo de gratidão, ela começa a receber em abundância tudo aquilo que ela deseja. E como é gostoso falar sobre isso, porque muitas pessoas, às vezes, elas entram num processo de reclamação, né? E aí começa a vibrar na escassez. Verdade. E quando começa a vibrar na escassez, nada dá certo. Parece que é uma avalanche, né? Que começa aquele negócio de que, nossa, aí começa a reclamar, e começa a vir coisas ruins, e vai se tornando uma coisa muito gigante. Então, a prosperidade, ela vem através de pensamentos bons, de uma vida abundante, seja em que área for. Interessante. Uma vez eu ouvi de um dos meus mentores que a prosperidade simplesmente é você alcançar e ter aquilo que você quer. Vamos pensar aqui numa coisa bem simples. Eu quero uma caneta azul. Nossa, que vontade de ter uma caneta azul. E quando eu chego em casa e encontro a minha caneta, isso quer dizer que eu tive prosperidade no encontrar da caneta. Aí, se a gente aumenta um pouquinho isso, se eu queria muito um carro de tal marca, de tal cor. Quando eu alcanço esse carro, eu alcanço a prosperidade. Eu posso me considerar uma pessoa próspera porque eu alcancei aquilo que eu queria. Assim também nos relacionamentos, né? Eu quero ter um filho, eu quero ter uma família, eu quero ter um relacionamento saudável com a minha família. Isso também significa prosperidade, né? Interessante, porque às vezes a gente linka realmente a prosperidade ao dinheiro, e não necessariamente. Tem gente que não tem dinheiro e que é extremamente próspera. E tem gente que tem muito dinheiro e tem escassez, exatamente. Então, você pode ver assim, olha, Fabi, aquelas casas, né? Aquelas casas, principalmente casas do interior, que as mulheres, nós, né, mulheres, uma família que vive da agricultura. Você olha para aquele terreno e você consegue enxergar ali plantações que trazem alimentos, né? Alface, aquelas coisas gostosas todas plantadas. Talvez eles não tenham dinheiro, mas eles têm uma vida próspera, porque tem alimento, usufrui da terra. E é tão gostoso olhar aquilo. Sabe, eu me lembro quando eu era pequena, eu morava no Rio de Janeiro,
E todas as vezes que eu ia para a escola, que minha mãe me levava, eu passava em frente a uma casa que um senhorzinho plantava alface, salsinha, cebolinha. E aquilo era uma delícia de olhar, porque você via que aquele lugar ali era próspero, né? Então, a prosperidade é muito além do dinheiro, realmente. Não é só ter o dinheiro para comprar. O dinheiro é uma consequência do agradecimento que eu faço pelas coisas que eu sei reconhecer que eu tenho. Então, ele vem como forma de gratidão. É verdade. O dinheiro é uma energia que volta com, como uma gratidão realmente, né? Se aquilo tem um valor para mim, eu entrego ali um dinheiro, um bem, uma cédula para poder honrar também aquilo. Então, é interessante também falar sobre isso. Já que a gente está falando sobre prosperidade, Ale, me dá então um conceito de valor e preço. Porque muitas vezes a gente não valoriza coisas simples. E é por isso que a gente não consegue linkar a prosperidade, às vezes, à nossa vida. Né? Se eu não estiver em tal patamar, eu não tenho prosperidade. Então, é porque a gente não está valorizando. Então, daí a diferença entre o preço e o valor. A gente pode ir pelo carro, né? O carro, ele tem o quê? Ele tem um preço. Ele é um bem, mas ele é algo material. Ele tem aquele preço dele. Quanto custa, né? Quanto custa? Agora, se nós vamos falar sobre uma transformação de vida, vamos imaginar isso. Algum tipo de investimento que uma pessoa faça para ela transformar a vida dela. Ela vai estar pagando o quê? Ela vai estar pagando o valor. Qual é o valor do teu trabalho? Por quê? Porque nós estaremos entregando um valor, algo que venha trazer a ela um reconhecimento, despertar dentro dela toda a capacidade que ela tem. Então, isso é um valor. A diferença entre preço e valor é muito nítido, Fabi. É muito nítido, porque aquilo que tem o carro, como eu disse, uma casa, ela tem ali uma casa. Ela tem o seu preço. Quando nós falamos sobre lar, ela tem o seu valor. Sim. Agora, então, o que é um lar? O lar é quando existe união, é quando existe harmonia, é quando existe reciprocidade, cumplicidade, companheirismo. Nós falaremos sobre valores. Esses são os valores que nós encontramos dentro de um lar. Uma casa, qual é o preço dela? 1 milhão, 2 milhões, certo? Mas o que existe dentro do lar não tem preço. Tem valor. Eu acho que ficou claro agora, né? Ficou bem claro. E é importante a gente trazer, porque você linkou a prosperidade à gratidão, já no princípio da live. E aí, muitas vezes, você não está se valorizando e, ao mesmo tempo, você não consegue se ver próspero. Pelo menos assim, a gente lida com muitas mulheres e a gente vê a frustração, principalmente no âmbito profissional da pessoa, não se sente validada, não se sente que recebe realmente financeiramente o valor que merece, e por isso ela não consegue ter gratidão. E aí ela não consegue alcançar e ter a visão da prosperidade, não é isso? É isso mesmo. Ela não consegue reconhecer absolutamente nada, né? Ela não sabe o que agradecer. O que é que eu vou agradecer? Sabe, existem pessoas que elas não conseguem entender aquilo que ela está vivendo. Todo o processo de vida que nós temos, que nós passamos, são processos para a nossa evolução. Todo o processo. Não importa se está doendo, se está complicado, se é desafiador, é para a sua evolução. E quando isso acontece, o que é que nós devemos agradecer? Exatamente esse processo. O que é que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? Essa é a pergunta. O que é que eu preciso ver que eu não estou vendo? Eu agradeço por tudo isso que eu estou passando, mas eu gostaria de saber como é que eu passo por isso. Porque é um deserto, Fabi.
E nós precisamos saber passar por esse deserto. Então, a gratidão, ela vem exatamente dentro desse contexto. Ter um coração grato, independente daquilo que está vivendo. A pessoa começa a se sentir próspera. Porque o que acontece a maioria das vezes? Ingratidão. Por mais que a pessoa tenha, ela acha que nunca está bom. E aí, então, a prosperidade nunca chega. Porque ela se torna uma pessoa reclamona, uma pessoa ingrata, e não consegue reconhecer absolutamente nada do que ela já recebeu. Então, é impossível uma pessoa ingrata ser próspera. Não existe, não dá para ter essa conexão. Não conseguimos, de jeito nenhum. Então, a prosperidade, ela vem junto com a gratidão. Quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Mais eu sou próspera, né? E isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Porque agradeça. Acordou de manhã, gente? Agradece pelo ar que você respira. Ele está aí abundantemente. Olha que generosidade desse universo. Não é limitado. Então, por aí você já tira o quão é próspero o nosso universo. E nós estamos contidos nele. Então, imagina isso. Você fazer parte desse universo e ter essa prosperidade como o universo é próspero. Então, é agradecer mesmo. Agradeça pelo ar que respira, agradeça pelo banho que você toma, agradeça pelo seu pãozinho de manhã, pelo seu café, sabe? Agradeça por tudo que você vive. E você vai ver que, à medida em que você vai agradecendo, você vai recebendo mais e mais e mais. A prosperidade é assim que funciona. Mas, Ale, e as pessoas que não conseguem sentir essa gratidão, sabe? Porque, assim, tem aquele... A gente fala muito na nossa imersão sobre os sabotadores, e um dos sabotadores que é muito perigoso, inclusive, é o vitimismo. E quando a pessoa está com o sabotador do vitimismo ali intenso em cima dela, ela não consegue se ver nem próspera, nem valorizada, não consegue se ver. Por mais que seja, quem está de fora consegue enxergar, mas quem está dentro não consegue. Então, como é que ela alcança essa gratidão para sentir de fato, sabe? Porque às vezes ela vai começar a fazer ali um movimento, mas no começo talvez ela não sinta. É assim que acontece? Porque na verdade uma pessoa que está no vitimismo, ela nunca vai sair disso enquanto ela não tiver ajuda. Ela em reconhecer que tudo aquilo que ela faz, ela se torna vítima e manipula. Porque é assim, Fabi, está ali linkadinho. Uma pessoa que é vítima, ela entra naquela de coitado de mim, né? Eu não tenho, eu não recebo, ninguém olha para mim. E quanto mais ela faz isso, mais vítima ela vai se sentindo, né? E mais manipuladora também. Então, ela vai manipulando as pessoas que estão ao redor dela. Como uma pessoa neste nível consegue ser uma pessoa próspera? Porque quanto mais ela reclama, ela está no modo vítima, ela está reclamando, né? Então, não existe a possibilidade de ela simplesmente sair desse nível vibracional, Fabi. Não tem como. Então, se a pessoa está realmente na vibração da reclamação, do vitimismo e da manipulação, ela não vai conseguir ser próspera de maneira alguma. E nós, dentro da nossa mentoria, eu quero até deixar aqui claro, que nós trabalhamos com sabotadores para que você reconheça quais são os comportamentos que levam você a viver a vida que você hoje está vivendo, para que você conquiste a vida que você realmente merece. Então, o que são os sabotadores, né? Sabotadores são pensamentos que te levam, em determinado momento, a ter certos comportamentos. E eles foram criados, desenvolvidos na nossa infância. E quando nós reconhecemos esses sabotadores, nós trabalhamos
para que eles sejam enfraquecidos, juntamente com o perfil comportamental. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, depois você deixa aqui embaixo, que a gente pode entrar em contato com você. Mas é exatamente assim, Fabi. Então, uma pessoa que está no vitimismo, ela está na manipulação e ela se torna uma pessoa ingrata. E uma pessoa ingrata, automaticamente, é uma pessoa que não é próspera. Porque nunca está bom para ela, entende? Sim. Nunca está bom. Nunca. A pessoa sempre está achando que sempre está faltando alguma coisa. Então, o primeiro passo para alcançar essa prosperidade é a gratidão. É a gratidão. É você começar a reconhecer o que você tem. Então, já convido aí quem está aí a fazer um exercício aqui, né? Como é que você tem se comportado diante das coisas na sua vida? Vamos começar com as coisas materiais. Você se sente grata ou grato, quem estiver aí assistindo, pelo que você já tem? A casa, o carro, as roupas? Consegue se sentir gratidão por isso? Como é que a pessoa busca gratidão, Ale? Será que se ela começar a visualizar o que já tem, como era no passado, ou se ela começar a ver quem não tem aquilo que ela tem, fazer alguns tipos de mentalização, como é que eu alcanço a gratidão? Para que depois eu consiga alcançar a prosperidade. Olha, Fabi, só o fato da pessoa respirar, ela já tem que ser muito grata. Sabe? A nossa vida é um presente. E algumas pessoas, infelizmente, né, dentro do consultório, eu atendo muitas pessoas que já tentaram suicídio. Então, assim, só o fato de estar vivo, de estar viva, já é tudo que você tem de preciosidade para poder agradecer. Então, é olhar para aquilo que hoje você tem. O que você tem diante de você hoje? Tem um pãozinho? Agradeça por esse pãozinho. O que leva a pessoa a ser ingrato, Fabi? Ela se compara com o outro. E a comparação faz com que, se eu for me comparar com algumas pessoas, eu realmente vou me sentir lá embaixo, vou achar que eu não sou próspera, vou achar que a minha vida está acabada, está destruída, né? E isso não é verdade. Por quê? Porque cada um tem a medida em que vai trabalhando, é uma formiguinha. Então, o que é que eu posso agradecer hoje pela minha vida? O que é que você hoje pode agradecer pela tua? Existem aquelas pessoas que falam, quando eu tiver aquele carro zero, aquele carro X na garagem, eu vou ser feliz, eu vou ser próspera. Não. Hoje, o que é que você tem? Mas eu ando de ônibus. Você tem o dinheiro para pagar o ônibus. Né? Então, agradeça porque você tem esse dinheiro para poder pagar o ônibus. E comece a trabalhar para que você conquiste aquilo que você deseja. Como é que eu faço isso? Fazendo planejamento. O quanto custa aquilo que eu quero? Então, nós estamos falando de preço e de valor, mas também nós estamos falando de prosperidade. É olhar para aquilo que eu tenho hoje e eu agradecer por aquilo que eu tenho. Eu tenho uma blusinha, uma blusa de frio, apenas aquela. Eu agradeço porque eu tenho aquela que me protege do frio. E assim, sucessivamente, a vida vai indo e nós vamos despertando para as coisas que eu tenho. Então, quando eu reconheço o que eu tenho, eu sou grata e eu sou próspera. Não adianta eu olhar para aquilo que eu não tenho. Quando eu olho para aquilo que me falta, eu entro na escassez. E se eu entro na escassez, eu não sou uma pessoa próspera. É muito redundante isso, Fabi, mas é algo que é assim, para se pensar, apenas agradeça as coisas que você tem. E à medida em que a vida vai passando, você vai conquistando aquilo que você deseja. E nós conquistamos com planejamento, gente. Pensando, analisando, agradecendo por aquilo que eu tenho agora, mas fazendo planejamento para eu conquistar algo mais, aquilo mais que eu quero, aquilo mais que eu desejo. Você falou uma coisa muito interessante aí agora sobre assim, depois, né, que eu reconheço que eu já tenho, que eu consigo ser grato pelo que eu tenho, eu começo a desejar e planejar ter outras coisas, né? Ou ser diferente, ou mudar o meu corpo, mudar o meu jeito, enfim, você vai tentando ali
alcançar novos patamares. E aí eu queria contar aqui, a Ale sabe disso, porque eu estava lá na casa dela. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, e quem é sabe que a gente tem uma grande vontade de ir lá na central, a central do mundo, onde tudo começou, né? Que é no Brás, em São Paulo. E eu tinha um desejo muito grande de ir lá, muito, muito grande. E acabou que aconteceu, surgiu, tirei ali um intervalozinho na nossa imersão e fui lá, conheci a igreja, conheci o templo, congreguei, foi maravilhoso. E eu saí dali tão grata, falei para a Ale, Ale, parece até que eu fui em Dubai. Que eu estou tão feliz, porque é muito legal quando você alcança alguma coisa que você deseja. Sabe, quando você consegue alcançar um lugar que você queria conhecer, um bem, um casamento, um filho, a sensação é pódio, sabe? Primeiro lugar do pódio, vitória. A sensação é essa, é muito legal, é muito. E aí, sim, isso é prosperidade. É o sentimento da prosperidade, né, Ale? De falar assim, uhul, eu cheguei aqui, eu consegui. Quando eu cheguei, que eu desci do Uber, que eu vi que eu estava lá, nossa, eu senti muito feliz, muito feliz. E aí isso realmente não tem nada a ver com dinheiro, com bens, com riqueza. Tem a ver com o que eu desejo e eu alcancei, sabe? Realmente a sensação é incrível. Exatamente. E assim, Fabi, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender a diferença do valor e a diferença do preço, né? Eu acredito que o exemplo da casa que foi dado, né? Quanto custa aquela casa e qual é o valor que existe dentro daquela casa, dentro daquele lar, né? E, além disso, você, você conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Não diz respeito mesmo a dinheiro, diz respeito à satisfação. A satisfação pessoal, a satisfação espiritual. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que se realiza dentro. A realização é interna, né? É lá dentro. E esse tema de prosperidade é muito importante, por quê? Porque nós precisamos saber os valores que nós plantamos aqui e que nós colhemos também, porque são através dos valores que nós plantamos a prosperidade. É verdade. Você tem que conhecer aí quais são os seus valores, o que é importante para você. Porque você só vai conseguir valorizar o que é importante. Se a sua família é importante, é um valor, você vai valorizar ela acima de qualquer coisa, porque é valoroso para você. E como é a família que você sonhou? Né? É de harmonia? É uma família grande? É uma família pequena? E se você alcançou essa família, você é próspero, né? É a prosperidade aí habitando junto com você dentro daquele bem material que custou um valor, custou um preço, né? É o valor. bem isso. E, Ale, então aqui a gente já seguiu aqui um passo a passo, né? O primeiro, ser grato àquilo que você já tem, né? Dá uma vasculhada no que você tem e que você pode olhar e falar, nossa, uau, eu alcancei. Isso daqui é prosperidade. Segundo passo, se você está, né, na vitimização, se você está na escassez, a prosperidade vai estar bem longe de você. Então, você tem que se afastar da escassez. Mas explica um pouquinho, Ale, porque tem pessoas aqui que pode ser que não tenham nenhum conhecimento. O que é, de fato, a escassez ou o sentimento de escassez? É quando a pessoa acha que está sempre na falta. Quanto mais, sabe, quanto mais uma pessoa reclama, quanto mais uma pessoa fica olhando que, olha, eu tenho aquilo, mas poderia ser melhor. Isso é um exemplo, né? Olha, eu tenho aquele carro, mas não é nenhuma Porsche. Ok, mas você tem um carro. Quantas pessoas queriam ter um carro, pelo menos, e não tem? Quantas pessoas queriam ter o dinheiro para poder andar de transporte e não tem? Então, quando a pessoa entra no modo de reclamação, ela entra no modo de escassez. Quando essa pessoa entra no modo de ingratidão, ela também entra no modo de escassez.
porque ela nunca vai se contentar com o que ela tem. E enquanto essa pessoa não reconhecer que o que ela tem é o suficiente para ela naquele momento, ela vai sempre estar na escassez. Uma pessoa que sempre está achando que alguma coisa está faltando, Fabi. Sabe? E isso é muito triste, porque eu vejo isso também dentro do consultório. As pessoas, elas têm praticamente tudo, elas têm tudo mesmo para ser, sabe? Mas simplesmente ela acha que falta alguma coisa. Sim, falta agradecer. Falta agradecer pela vida que está vivendo agora. Falta reconhecer. Porque à medida em que reconhecer, porque à medida em que ela vai entendendo que é a gratidão que faz com que aquilo seja multiplicado, à medida em que ela entende isso, mais e mais e mais e mais, ela começa a receber. Então, gente, aqui, o que é escassez? Escassez é eu vibrar na falta. Eu acreditar que aquilo não é o suficiente, eu acreditar que não está bom, eu achar que falta alguma coisa. Então, eu estou na escassez. Agora, se eu começo a viver diferente, a fazer diferente, a agradecer pelo pouco que eu tenho, aquilo que eu tenho é o suficiente. Então, eu tenho que agradecer. E, Fabi, sabe, tem uma historinha, talvez as pessoas que estão aqui até conheçam, mas eu vou contar, ela é bem rapidinho. Tinha um discípulo, um monge e um discípulo, eles estavam andando por uma aldeia, né? Eles estavam andando por ali, por uma região, e então eles se depararam com uma fazenda bem acabada, mas bem acabada mesmo. As crianças com aquelas roupinhas todas furadas, brincando lá na frente. Então, assim, é aquele negócio muito escasso. E o monge falou assim para o discípulo, vamos parar aqui um pouquinho, que eu quero conversar com essa família. E o monge foi, bateu palma, e veio o dono da fazenda com a sua esposa. O monge perguntou se tinha como ele dormir ali naquela noite, ele e o seu discípulo. O homem falou, claro que sim, pode entrar. Ele entrou, os dois entraram, e então foi servido uma sopa, porque era de noite. Foi servido uma sopa bem rala, assim. Aí o homem começou a perguntar, né? O monge perguntou para o dono da fazenda, o senhor vive do quê? Ele falou, olha, eu vivo de uma vaquinha. Tem uma vaquinha, e essa vaquinha, ela me dá leite. E ela dando leite, eu faço dela requeijão, faço queijo, vem do leite. E assim a gente vive. Aí o monge falou, entendi. Ok. E tinha terras. Bom, enfim, no dia seguinte, eles levantaram de manhã, tomaram um copo de leite e foram embora. Quando eles saíram da fazenda, o monge virou para o discípulo e falou assim, vai lá e joga aquela vaquinha no precipício. E o discípulo falou, mas é o único sustento que ele tem. Ele falou, vai lá e joga aquela vaquinha no precipício. E ele jogou. E aquele discípulo ficou com aquilo na cabeça. E foi embora, junto com o monge. Passaram-se anos. O discípulo voltou por aquelas redondezas de novo e chegou ali naquela fazenda, mas ela estava totalmente diferente. Ela estava linda, com flores abundantes, as janelas todas pintadas, as paredes todas pintadas. As crianças já não eram mais crianças, já estavam mais adultas. E o discípulo bateu palma. E veio o dono todo bonitão, bem vestido, atender ao discípulo. E o discípulo pegou e falou assim, olha, como vai? Eu andei aqui durante um tempo atrás. Como é que o senhor está? Eu vejo que a sua fazenda está bem diferente. E ele disse assim, pois é, naquela época me aconteceu uma coisa muito triste. Eu tinha uma vaquinha
e aquela vaquinha caiu no precipício. Era o único sustento que eu tinha. Só que eu não reclamei. Eu comecei a trabalhar de outra maneira. E nós começamos, então, a plantar, a vender, e nós começamos a prosperar. E assim, a minha vida hoje está totalmente diferente. A minha e da minha família. Então, assim, Fabi, a prosperidade, ela vem quando nós encontramos dentro daquele ponto os recursos, sem reclamação, né? Então, ele poderia muito bem entrar na escassez mesmo, no vitimismo, na ingratidão, que a vida é ruim, que a vida não foi boa com ele. Ele tirou daquele momento que não foi muito fácil um proveito, né? Ele conseguiu reverter aquela situação. Então, que fica aqui para quem estiver ouvindo, né? Que muitas vezes aquilo que nós perdemos, aquilo que secou, foi de propósito. Foi propósito de Deus. Porque talvez, se você continuasse naquele ponto, você não tivesse as bênçãos que você busca conquistar. Então, pense sobre isso. O que você tem, agradeça. Se saiu da sua vida, agradeça também. Porque coisas muito maiores virão. É assim que nós adquirimos a prosperidade. Ale, é engraçado você contar essa história. Eu ouvi essa história a primeira vez quando eu estava saindo de um emprego que eu já estava lá há mais de 10 anos, e uma pessoa me contou essa história, sabe? E é interessante porque naquele momento eu não consegui de fato compreender o que aquela pessoa queria dizer. Mas o que ela queria dizer era o seguinte, que agora você não tem mais a vaquinha, mas você tem uma imensidão de possibilidades. Você só precisa direcionar, trabalhar para conseguir alcançar. E assim, eu fico vendo o quanto que nós prosperamos, né, desde que começamos, né, com já 3 imersões, várias mentoradas, pessoas transformadas, pessoas que estão mudando de emprego, pessoas que estão gostando da sua própria imagem, pessoas que estão revivendo histórias com pai e mãe, estão revendo situações com os filhos. Então, assim, olha a grandiosidade disso tudo, né? Então, assim, não é você ficar preso na escassez, é você talvez empurrar a vaquinha e entender as possibilidades que você tem. Ser grato à vaquinha, que ela te deu sustento até hoje. Né? O primeiro passo para a prosperidade é ter gratidão. Então, se a vaquinha te deu sustento até hoje, maravilha. Mas agora chegou o momento de você buscar trilhar novos ares, novas coisas, e aprender de novo, e começar de novo, e se reinventar, refazer a rota quantas vezes for possível, né? Se preciso for. Todos os dias é uma possibilidade nova de você recomeçar, e recomeçar, e recomeçar sem desistir. Isso é prosperidade também, você ter a capacidade de recomeçar, de reconhecer que você tem possibilidades, né, Ale? Os caminhos que a vida pode te trazer, seja ela na vida financeira, seja ela na vida profissional, afetiva, sempre tem um caminho. Mas pensando ainda nessa história, né, eu venho muito do mundo corporativo e eu vejo muito esse pensamento de escassez, sabe? Assim, grupos de pessoas que se juntam para reclamar, né? Sempre reclamam do trabalho, reclamam do salário, reclamam das pessoas, reclamam, reclamam, reclamam. E aí aqui eu já deixo uma dica, né? Se você se juntar com essas pessoas, elas vão formar o seu ambiente. E às vezes a gente não consegue ser tão forte para não concordar com o ambiente. Você ouve, 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 uma hora quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Então, se afaste. Se é tóxica, se é uma pessoa que está ali nesse movimento de escassez e que não sabe como sair, que não quer sair, afaste-se você e vá seguir o seu caminho, porque a gente acaba pegando essa energia negativa de não merecimento ou de escassez, né, Ale? Se você ficar nesse ambiente por muito tempo, pode ser que você pegue aí essa doença, entre aspas, né? Porque assim, né, a lei do universo, que é a lei da vibração, ela emana aquilo que eu irradio.
Então, se eu vibro dentro da reclamação, eu só recebo aquilo que eu estou emanando para o universo. Então, por esse motivo, a importância de nós sermos gratos, porque quanto mais eu reverbero isso para o universo, mais eu recebo do universo. Então, por isso que é importante, Fabi, nós sabermos aquilo que nós falamos, os sentimentos que nós temos, porque os nossos sentimentos, nós somos pura energia, gente. Nós somos pura energia. O ser humano, na verdade, só tem um corpo. Nós somos espirituais dentro de um corpo. Nós somos energia. E a nossa energia, o nosso ímã, é que atrai para nós aquilo que nós emitimos para o universo. Então, se eu emito escassez, reclamação, eu só vou ter isso. Se eu ando com pessoas que só reclamam, que só se vitimizam, que só acham que tudo é ruim, automaticamente, os meus olhos serão exatamente assim. Serão olhos que só reclamam, que não conseguem ver beleza em absolutamente nada, que não conseguem reconhecer que as coisas são boas, não conseguem reconhecer a beleza daquilo, não conseguem reconhecer o valor daquela situação. Pessoas que estão na escassez e na reclamação, elas estão vibrando exatamente isso. Então, elas não têm como receber. Se a pessoa só sabe dar grito, xingo e reclamação, ela automaticamente ela recebe aquilo que ela entrega, Fabi. É a lei da ação e da reação. É a lei do retorno, como nós dizemos, né? Mas você percebe que tudo anda junto, porque é a lei do retorno, é a lei da ação e reclamação, e ação e reação, e a lei da vibração. Então, para que eu comece a receber prosperidade, eu preciso ser grata. Se eu sou grata, se eu agradeço, não importa, eu só tenho esse tantinho de feijão, esse tantinho de arroz, um pãozinho. Agradeça. Agradeça e comece a trabalhar para que a sua vida transforme. Mas agradeça, não reclame. E aí, então, conforme você vai agradecendo, você vai realmente mostrando para o universo que você é grato e você começa a receber. Os teus olhos, olha, tem um versículo na Bíblia que diz: se os teus olhos forem bons, tudo ao teu lado será bom. Então, agradeça. É somente isso. Seja grato e você vai ver que a prosperidade começará a vir para a tua vida. Eu não digo só em termos de dinheiro, mas eu digo em termos de tudo, de absolutamente tudo, de amigos, de amor, de família, né? Porque não tem preço um lar estruturado, não tem preço um casamento bem realizado, né? Equilibrado. E isso é valor, e isso é prosperidade, e isso é abundância. É verdade. E foi interessante você falar sobre o olhar, né? E esses dias eu estava lendo um livro, O Poder da Consciência, e ele conta um caso lá no livro de uma moça que trabalhava com um artista famoso e ela era era a pessoa que vestia, né? Esse famoso. Só que ele era muito bruto, muito ignorante, e ela foi exatamente para o consultório para tentar tratar isso, porque estava adoecendo. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, ele está me maltratando, etc. E aí foi feito um trabalho ali naquela moça de que ela começasse a mentalizar que o chefe dela falava para ela tudo o que ela queria ouvir. Como, por exemplo, você faz o seu trabalho muito bem, parabéns, muito obrigada, você é ótima no que você faz. E ela começou a mentalizar. Então, antes dela chegar lá no lugar de trabalho dela, antes dela encontrar com esse chefe, ela mentalizava ali que ele chegou lá de super bom humor, que ele estava tratando ela muito bem, que ele reconhecia o quanto que ela era boa no trabalho dela. E aí, o que ela notou depois de poucas semanas é que nunca mais ele tinha gritado, nunca mais ele tinha
tratado ela mal, nunca mais ele tinha feito o que ela fez, e um dia ele agradeceu. E aí ela chegava contando isso lá para o terapeuta, e ele comunicou isso no livro. E o que eu achei muito interessante nessa história foi o seguinte, que o poder estava nela mesma. Ela, visualizando, mentalizando, ela fazia com que a energia dela, positiva, chegasse lá no chefe dela. Então, o chefe dela já chegava no trabalho com outro ambiente. E aí eu fico pensando ao contrário, né, Ale? Quantas vezes a gente levanta e fala, nossa, eu já vou para aquele lugar de novo. Nossa, vai ser um dia horrível. Então, você já emana essa energia negativa e quando você chega lá, você se dá de cara com o caos total, né? Então, assim, você mesmo profetiza que aquele dia vai ser horrível e, de fato, ele se concretiza, vai ser horrível. Então, fica aí já mais uma dica, né? Comece ali a mentalizar o dia que você quer. Como é que eu quero que seja amanhã? Ah, eu quero que amanhã seja um dia próximo, um dia de sol, um dia lindo. Eu quero encontrar com tal pessoa, eu quero ouvir tal palavra. Comece a mentalizar. Não é um exercício tão fácil, não, né, Ale? Dá uma dica aí para o pessoal começar a trabalhar a mentalização, o poder da mente. É realmente isso, é visualizar mesmo. Por isso que eu disse sobre a vibração, Fabi. O que é a vibração? É quando eu sinto dentro de mim que as coisas irão acontecer. Porque é muito além do que só mentalizar. É muito além. Não é só eu fechar os olhos e imaginar que o meu chefe está me elogiando. É eu sentir. É como se eu estivesse vivenciando aquilo. Então, o que é que eu vejo, o que é que eu ouço, o que é que eu sinto? Então, quando eu escuto o meu chefe falar. Quando eu vejo, eu visualizo ele falando para mim. E eu sinto isso. Qual é o sentimento da pessoa te elogiar? Não é um sentimento, é um sentimento de alegria, é um sentimento de satisfação. Então, tá, mas então como é que eu crio esse sentimento de satisfação? Lembre-se de um momento em que você se sentiu muito satisfeita. Lembre-se de um momento em que você vivenciou isso. De repente, você mulher, né, que está aqui, você fez um bolo, um doce, um almoço, alguém elogiou a sua comida, e você se sentiu muito prazerosa, né? Muito satisfeita com aquilo. Então, sinta essa emoção. E aí você transfere essa emoção para aquele momento que você quer imaginar que está acontecendo. E esse é o ponto, né? Agora, você, homem, que também está ouvindo, imagina você que já tirou a sua carteira de motorista. A satisfação de você ter a sua carteira de motorista na sua mão. Então, aquela alegria de conquista é a mesma sensação, é a mesma situação. Eu só preciso vivenciar este amor. Eu só preciso vivenciar esse sentimento prazeroso. E quando eu visualizo, eu escuto e eu sinto, eu entro em sintonia com o universo. Muito bem. É assim. Sintonia com o universo, olha só. Interessante, né? Você entra em sintonia. E qual é a sintonia que você quer que o universo reverbere na sua vida, né? Porque muitas vezes você mesmo está causando o caos que você está vivendo. E aí fica realmente difícil de pensar em prosperidade. Se você está no meio do furacão, no meio do caos, você só se vê tentando sair dessa situação. Então, comece aí, ó. A Lei já deu várias dicas. Primeiro é a gratidão. Segundo é sair de vez da falta de merecimento, da escassez. Terceiro, comece a mentalizar, visualizar e sentir o que você realmente quer, né? Isso dá certo para relacionamentos, isso dá certo para bens materiais também. Ah, eu quero o carro XYZ, eu quero a Ferrari. Qual é o cheirinho que a Ferrari tem? Qual é a cor? Como é que é pegar naquele volante? Como é tocar? Você consegue visualizar isso? Né? O Walt Disney disse que tudo que ele consegue visualizar, ele pode criar. E, de fato, ele criou. Então, é uma prova viva de que realmente a mente tem um poder sensacional. Sim, exatamente. E o Walt Disney, ele é a pessoa que mais nós podemos nos espelhar, né?
que a vida dele também não foi fácil, né, Fabi? Para que as pessoas acreditassem naquilo que ele queria oferecer, ele realmente teve que sentir dentro dele toda aquela emoção de que ele ia chegar onde ele queria. E o filme que ele fala, que fala sobre ele, é um filme incrível, sensacional, que vale a pena assistir. Se eu não me engano, é Walter, antes do Mickey, né? Antes do Mickey, isso mesmo. É isso daí. Então, assim, fica a dica aqui de um filme fantástico para que você entenda que quando você deseja, tudo que você deseja, e com gratidão, você consegue realizar. Acredite nisso. E você vai ver acontecer. Realmente, o universo, ele se abre para infinitas possibilidades. Mas veja bem, tem que estar em congruência com a tua verdade. E uma coisa, isso daí eu aprendi bem no começo das minhas formações. Eu tive um professor que ele ensinou a gente a mentalizar algumas coisas que nós queríamos. Mas ele disse assim, você precisa pedir algo que realmente você sabe que vai acontecer. Algo concreto. Algo que não adianta você desejar casar com Brad Pitt, né? Algo assim. Ele está um pouquinho distante. Então, algo que realmente você acredite que é possível, que você é capaz, que você é merecedor. Pensa sobre isso. Comece a mentalizar o que você deseja. Vou dar outra dica. Escreva. Pegue um caderno, o teu caderno. Nós utilizamos um caderno que nós chamamos de caderno mágico. Pegue um caderno, uma caneta, que nós podemos chamar de varinha mágica, e escreva o que você quer que seja realizado na tua vida, mas escreva como se você já tivesse recebido. E você vai ver o que é prosperidade. Comece a escrever agradecendo. Eu agradeço pelo carro, eu agradeço pela casa, eu agradeço pelo lar feliz, eu agradeço pelo meu filho ser mais obediente, eu agradeço pela união, pelo amor que existe dentro da minha casa, pelo dinheiro na conta, pelas contas pagas. Comece a agradecer. Escreva no teu caderno, coloca a data e coloca tudo que você agradece, todos os dias. Comece a praticar isso. Você vai ver o resultado. E é isso, Fabi. É bíblico, né? Jesus ali perto do Monte das Oliveiras falou para os discípulos, se você tiver fé o suficiente, você pode dizer para o monte, sai daqui e vai para lá que ele vai. E o que ele queria dizer com isso? Que você tem um poder sem limites, desde que você tenha fé para acreditar que realmente aquilo vai acontecer. Não adianta eu pensar que vai acontecer, eu falar sem acreditar. Aí é vã, são vãs palavras. Mas se você, de fato, acreditar, vai se concretizar. E aí, automaticamente, você começa a falar, você começa a acreditar, você começa a sentir e você começa a agir para que aquilo aconteça. Naturalmente, as suas atitudes vão mudando, o seu comportamento vai mudando para que você alcance a sua meta, o seu objetivo, aquilo que você quer. Então, o primeiro passo é ser grato. E o segundo passo é saber o que você quer, né? E começar a visualizar isso, sentir isso, né, Ale? A gente fala muito disso na nossa imersão, porque acreditamos que há um poder sem limites dentro de você. E, atualmente, a gente fez o lançamento lá na imersão da nossa mentoria, a consciência do eu sou, quando ela age dentro de você. Quem é o eu sou? É o criador de todas as coisas. E ele habita dentro de nós, né? É o que nós acreditamos, que ele habita dentro de nós. Então, se ele é o criador de todas as coisas e habita dentro de nós, então nós também podemos criar todas as coisas. Nós podemos aqui materializar o que nós desejamos. É claro, como a Ale falou, tem que estar congruente, né, com a nossa história, com a nossa existência, com nossos valores, com aquilo que a gente acredita. Explica um pouquinho sobre a mentoria, Ale. A mentoria são 5 encontros incríveis que nós fazemos com as mulheres, né, Fabi?
que é bem voltada para a mulher, essa mentoria. Então, são 5 encontros incríveis, e são quinzenais os nossos encontros, e nós trabalhamos perfil comportamental. Você vai entender como é que você age, qual é o perfil que está ali mais evidente, né? E vai ter aí uma análise sobre esse perfil. E depois nós vamos trabalhar os sabotadores. O que são sabotadores? São oponentes internos. Sabotador não está fora, gente. Sabotador está dentro. Então, quando eu sei que alguns comportamentos que são despertos por pensamentos e emoções, e eu tenho, então, comportamentos que são desagradáveis, incongruentes, nós aprendemos a fazer uma análise sobre esses sabotadores, e nós traçamos um plano de ação dentro do perfil comportamental, junto com os sabotadores, para que você alcance a vida que você deseja. Sabotador, muitas vezes, diminui a tua capacidade de conquista. Por quê? Porque são 10 sabotadores que nós conseguimos identificar. Existem muito mais, mas existem os principais. Então, dentro desses sabotadores, existem mais evidentes, todos eles trabalham juntos, Fabi, é uma gangue, né? Que tenta sabotar de todo jeito, através de medo, através de inquietude, através de insegurança, através de workaholic, porque aí você começa a trabalhar demais, trabalha, e aí o perfeccionismo te leva à exaustão. Então, nós trabalhamos os sabotadores e nós desenvolvemos um plano de ação para que você conquiste o sábio. Quem é o sábio? O sábio é aquele que consegue dominar todos os sabotadores e te leva a ter realmente o perfil de comportamento que te trará o resultado que você precisa e que você merece, dentro da prosperidade. Então, se você tem interesse, se você deseja participar desta mentoria, coloca aqui embaixo que nós te mandamos o link para que você venha participar dessa mentoria. E você que está aqui ouvindo a gente, você também terá acesso a um curso. Vem com a gente que nós podemos te falar um pouquinho a respeito. É só clicar aqui embaixo e falar eu quero. Chama no direct. Isso mesmo. Também vai estar o link lá na minha bio e na bio da Ale também, para quem está seguindo. Gente, então, ó, dica de ouro, hein? Quer prosperar? Primeiro que prosperidade é o quê? Prosperidade é você alcançar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Se você quer um corpo magro e esbelto e você consegue, prosperidade. Se você quer comer um hambúrguer e você comer o seu hambúrguer, prosperidade. Entendam que a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade tem a ver com os desejos que você tem, com aquilo que você aquilo que você quer alcançar, sabe? Tem mais a ver com as suas metas e com seus objetivos, com os desejos de algo. Então, ali, vamos lá, vou repetir o que teve gente que chegou agora. Gratidão é o primeiro passo para você alcançar a prosperidade, porque você nunca vai achar que é o suficiente se você não começar a olhar o que você tem. Então, comece a ver o que você tem, coisas materiais, comece a ver a sua mentalidade, como que evoluiu nos últimos anos, os seus relacionamentos, como é que eles estão. Então, comece a ser grata por aquilo que você já alcançou. Se afaste de pessoas negativas, que isso é importante também. Se a pessoa estiver ali naquela negatividade, reclamação demais, isso pode te afetar, então não fique próximo dessas pessoas. E tenha objetivos claros, né? Para você poder alcançar ali o seu plano de ação. Não deixa, né, Ale, de se conectar. Toda segunda e quinta a gente está aqui nesse horário para conversar sobre vários assuntos. Hoje a gente trouxe a prosperidade, mas a gente sempre tem assuntos aqui nesse Papo de Mulher para que você possa prosperar e alcançar aí suas metas, seus objetivos. Queria aproveitar e comentar aqui com o pessoal como é que foi a nossa última imersão desse ano, né, Ale? Foi realmente incrível, incrível. Quem acompanhou aqui pelos meus stories, eu coloquei algumas coisas, mas, assim, de fato, é só quem está lá para saber. Foi transformador. Eu acho que a palavra é essa, é transformação. Transformação mesmo que vem de dentro, assim. E a gente já vê
frutos dessas transformações das mulheres que participaram. Queria agradecer a todas, né, Ale, que estiveram com a gente. Queria agradecer a Ale, que me recebeu com tanto carinho na casa dela, na vida dela. Fomos para a fazenda, a gente passeou. Acompanhe aí no feed, que tem foto de tudo, né? Mas é isso. E eu queria também dizer que a imersão, para mim, é um ponto de prosperidade, porque há anos atrás foi um desejo que, que tivemos e que eu tive de um jeito, a Ale de outro, e a gente juntou e se uniu para que mulheres pudessem ter um momento com a gente, sair dali com transformação, uma mente aberta, com uma virada de chave na vida. Então, assim, para mim, é uma grande prosperidade alcançada, é a nossa imersão. Quer falar um pouquinho, Ale? Sim, são mulheres realmente transformadas e a gente também, a cada dia, a cada imersão, existe um despertar dentro de nós, que é uma chave mesmo que vira, sabe? São portas que vão se abrindo, porque, como eu disse, né, o universo ele oferece infinitas oportunidades e possibilidades, e a cada imersão nós vamos tendo insights, mais insights e mais insights, e nunca uma igual a outra. Isso é muito interessante, gente. Então, se realmente você tem interesse em participar de uma imersão que venha trazer para a tua vida transformação, porque olha só, nós começamos agora o mês de dezembro, nós estamos no dia 4 de dezembro, faltando, assim, contagem regressiva para o ano de 2024, mas você ainda pode transformar a tua vida este ano, se você quiser. Se você quiser, se você desejar, você pode ter também uma mentoria com a gente. E aí você já começa a traçar planos para o próximo ano, para que a tua vida seja realmente transformada e próspera. Se você não está feliz com a vida que você tem hoje, se você acredita que precisa de alguns ajustes, às vezes, Fabi, são só ajustes, são só detalhes. Você pode comentar aqui que nós podemos te ajudar. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos apenas de uma mão para nos guiar, nos direcionar para chegar aonde nós queremos chegar. Então, assim, a imersão é algo tremendamente incrível. Incrível. E foi maravilhosa. A cada uma delas foi, cada uma, do seu modo, muito especial. Então, eu agradeço a todas que participaram, a todas que hoje são mentoradas e a todas que serão também, né? Porque você futuramente também pode ser. Mas acredite que a tua vida, para ela ser próspera, comece agradecendo. Seja grata por tudo que você vive hoje. Olha, tá ruim? Agradeça. Tá legal? Agradeça também. Comece a agradecer, seja em que questão for, agradeça. Sabe, uma vez, eu preciso falar bem rapidinho aqui. Uma vez eu fui, há muitos anos atrás, eu fui em um local com a minha mãe. Eu era pequena, eu não conhecia aquele tipo de doutrina, e eles costumavam agradecer por tudo, por tudo. Eu falei para minha mãe, né? Mas como assim? Agradecer a doença. Agradecer que tem uma vida. Entende? Existe uma vida. Agradecer que através daquele caminho existe alguma coisa por trás. O que é que precisa ver? Eu agradeço que eu preciso olhar, né, que eu consigo ver de uma maneira diferente. Eu agradeço que existe agora essa possibilidade de eu enxergar essa doença como algo que pode me trazer vida. O que é? Então, assim, Fabi, quando eu comecei a olhar aquilo e entender, depois de muitos anos foi que eu comecei a entender, que o que leva realmente uma pessoa a ter uma vida diferente, a transformar tudo aquilo que ela está vivendo, é entender que todos os problemas não são problemas, são desafios. Existem doenças que são desafios. O que eu preciso entender dentro, através daquela doença? O que eu preciso enxergar através daquilo? Sabe? Cada pessoa é singular, cada pessoa tem a sua história. Jó, quando estava doente, a mulher dele disse para ele, né?
amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou de maneira alguma. Eu vou continuar amando o meu Deus. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi restituído. Mas por quê? Em nenhum momento ele reclamou. Gente, não reclame. Agradeça. Agradeça. Se você não tiver nada de bom para você agradecer, só agradeça pelo ar que você respira. Você vai ver o quão abençoado você vai ser. A prosperidade está na tua vida. E é isso, Fabi. É verdade. Na época da pandemia, né? Quem teve Covid, que teve crise, eu acompanhei, meu marido teve 75% do pulmão comprometido, e era muito difícil, porque ele não respirava direito, né? Sim. E aí você colocava ali o oxímetro, e o oxímetro muito baixo, e gerava na gente aquele desespero. E hoje em dia a gente está respirando aqui sem nenhum aparelho, está sem preocupação, não tem que ficar medindo nada, então, de fato, já é um momento de agradecer, simples assim, né? Começar a ser grato. Certa vez, Ale, rapidinho também, eu quebrei o meu pé. E aí eu nunca tive problema para me locomover de jeito nenhum, mas eu quebrei o pé, uma coisa muito simples, parece muito simples. Só que eu não conseguia andar de muleta. Então, ou eu pulava, né, o dia inteiro pulando de um pé só, eu ficava só deitada com o pé para cima. E nesse movimento de pular, 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 a outra perna cansou também. E ou então tinha que ir de cadeira de rodas, tinha que alguém me empurrar, enfim, era muito difícil. Quando eu tirei a bota, que eu coloquei o pé no chão, que eu consegui andar sem dor, meu Deus, eu fui muito grata naquela hora. Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensei, quantas vezes eu fui ingrata porque eu nunca dei valor a caminhar sobre as duas pernas, sabe? Porque eu tinha tudo, né? Eu tinha esse movimento, quando eu perdi, é que eu senti falta. Então, não vamos esperar perder nada para que a gente venha sentir falta, né? Vamos começar a agradecer, ser grato e aproveitar aquilo que a gente já tem. O movimento das pernas, dos braços, o ar que a gente respira, a família que a gente tem, né? Não espera perder nada, né? Não espera perder nada para poder achar que era bom, né? Tem muita gente que vive de passado. Ah, se eu, né, soubesse, eu tinha valorizado. Se eu então, aproveita hoje, né? A gente não tem muitos dias, a gente só tem o dia de hoje, o presente é só agora, né? Então, é isso. Prosperidade é você entender que você está aqui agora e que você tem que ser grato pelo que você já tem para que venham coisas melhores, né, Ale? Mas é assim que nós chamamos aqui as bênçãos, né, do universo para a nossa vida. E esse tema aqui, gente, fica aqui para que você reflita, sabe? Reflita sobre a prosperidade, reflita sobre o que você tem, reflita sobre o que você recebe, sabe? Porque é assim que nós começamos a receber mais. Não somente receber, mas o dar. Então, a gratidão, Fabi, ela é uma maneira de dar, né? Quantas pessoas precisariam hoje, Fabi, que seja uma palavra de amor? Será que você conseguiu falar para alguém uma palavra sequer de amor? Talvez você não tenha dinheiro, né? Para ajudar aquela pessoa naquela conta de água, naquela conta de luz que está atrasada. Mas será que você tem aí uma palavra de amor para dar para alguém? Isso é um doar. Isso é realmente você saber que você é rico. Você é rico de palavras abençoadoras. Assim também nós nos tornamos prósperos. De repente você tem uma palavra de carinho para alguém que está precisando de um colo. Talvez você tenha uma palavra de conforto. Então, lembre-se, se você tiver qualquer coisa que você possa ajudar o outro, você já se torna próspero. Isso é prosperidade. Gratidão, Ale, gratidão a todos vocês que estão aqui, ao pessoal que assistiu aqui ao vivo, ao pessoal que vai assistir daqui a pouco lá no YouTube. Daqui a pouco a gente já vai baixar lá no YouTube, quer ver de novo. Quer encaminhar para alguém? Pega aqui o aviãozinho, corre lá. Não esquece de curtir as nossas lives, não esquece de seguir as nossas redes sociais, porque assim a gente faz com que mais pessoas tenham esse tipo de mentalidade, de prosperidade, de abundância, de alcançar aquilo que a gente merece, não é isso? Nós merecemos muito mais, às vezes, do que nós mesmos sabemos. Então,
É esse despertar que a gente quer trazer para as mulheres. Não esquece, viu, de curtir, não esquece de compartilhar e levar essa mensagem para mais mulheres. Ale, um beijo para você e a Um gente se beijo. vê na quinta-feira. Isso aí, gente. Gratidão a todos vocês que estão aqui. E, ó, uma ótima semana para todos vocês. Uma semana abençoada. Amém. Um beijo. Tchau, tchau, Ale. Tchau, Ale.